Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo estaremos falando sobre Jesus andando sobre as águas. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreve, dê um joinha, compartilha, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. Jesus anda sobre as águas. Um dos milagres mais emblemáticos registrado na Bíblia é aquele em que Jesus anda sobre as águas. Esse milagre foi registrado em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e o Evangelho de João. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou de forma muito clara aos seus discípulos sua natureza divina. O texto do Evangelho de Mateus também destaca a atitude de Pedro diante desse grande milagre. Ao ver Jesus andando sobre o mar, Pedro pediu que pudesse ir ter com ele. Pedro andou sobre o mar por alguns instantes, mas logo depois começou a afundar. Vejamos nesse vídeo sobre esse estudo como tudo isso começou, quando Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas depois de um dia muito agitado. Ele havia alimentado uma multidão de cerca de 1000 homens, sem contar as mulheres e as crianças maravilhadas com tudo o que havia acontecido. As pessoas queriam fazer de Jesus o rei dos judeus. O povo pensava que o propósito do ministério messiânico de Jesus era terreno. As pessoas viam em Jesus um possível líder para conduzi-las a uma revolta contra Roma. E não conseguiram entender que, na verdade, ele trouxe o reino espiritual. Então Jesus tratou de se afastar da multidão para orar e depois resolveu partir para o outro lugar. Enquanto despedia aquele povo, Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia, rumo à cidade de Cafarnaum, talvez com uma parada no porto de Betesda. João 6,17 revela isso e Marcos 6,45. Provavelmente, Jesus combinou com os discípulos que eles fossem adiante dele, navegando pelo contorno da margem do mar da Galileia até Betesda. Ali Jesus se encontrou com eles para que os judeus pudessem atravessar para o outro lado em direção à cidade de Cafarnaum. O texto bíblico diz que após despedir a multidão, Jesus Cristo subiu sozinho ao monte para orar. Ali ele permaneceu até anoitecer. Essa altura, o barco dos discípulos estava sendo castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Muito provavelmente, os discípulos se aproximaram do porto de Betesda e ficaram aguardando Jesus. Mas, tão logo, um vento forte começou a soprar, afastando o barco dos discípulos da margem. Jesus anda sobre o mar. O mar da Galileia é um lago com aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Sua largura máxima é 14 quilômetros. Acrescenta-se que no ponto em que os discípulos estavam, a largura do lago alcançava facilmente 11 quilômetros. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar por causa do vento. Marcos 6,47, Mateus 14,24, está relatado isso. Naquela região é comum a formação de tempestades repentinas. O lago ficava numa depressão muito abaixo do nível do mar e era cercado de montanha. Ali as correntes do ar frio das montanhas se encontravam com um ar quente que cobria o lago. Tudo isso faz com que a ventania levantasse ondas de quase 3 metros de altura durante uma tempestade. A Bíblia Sagrada diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade.
afastando-se uns 5 quilômetros da margem. João 6,19, Mateus 6,48, está relatado isso. Os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas. Parece que o início da noite, quando o vento começou a levantar o barco para o meio do mar, e Jesus chegou até o barco somente quando já era alta da madrugada. O modo com que Jesus alcançou o barco dos discípulos foi extraordinário. Eles estavam remando contra a força do vento, quase que numa tentativa inútil de controlar, ou seja, o barco. Então, de repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. A figura era indistinta e eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas? Como se estivesse pisando em terra seca? Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a agitar e a gritar, ficando eles com medo. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco, o vento se acalmou e eles chegaram em segurança no destino desejado. Pedro anda também sobre o mar. Somente o apóstolo Mateus registra a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando por cima das águas, lá em Mateus 14, 28. O discípulo vigoroso rapidamente pediu seu mestre que permitisse que ele fosse ao encontro dele. Pedro andou sobre as águas durante um tempo, mas logo afundou. E é comum algumas pessoas criticarem o apóstolo Pedro por ele ter afundado nas águas. Aqui é preciso lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo. Provavelmente, nenhum de nós teria sido, ou teria tido uma atitude diferente, uma atitude ousada também de fé que Pedro teve. Facilmente teríamos permanecido no barco, meus irmãos, juntamente com os demais discípulos. Mas Pedro não, ele queria mais. Na verdade, Pedro andou sobre as águas como resultado de uma fé genuína em Cristo. Nem por um instante ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus. Ele, por isso, pediu para ir ter com ele. Então, enquanto Pedro manteve seu olhar firme em Jesus, ele pôde ter a experiência em sua própria vida do poder divino sobre a natureza divina. Quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou da forma mais literal e possível a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas no exato momento em que ele desviou o seu olhar de Jesus e se concentrou no vento, nas ondas, ao seu redor, ele começou a afundar. No entanto, Pedro não pediu que os discípulos que estavam no barco lhe jogassem algum apoio. Ele também não pensou em confiar em suas próprias habilidades para tentar escapar daquela situação difícil, nadando. Pedro simplesmente clamou: Senhor! Ele clamou ao Senhor por socorro. Ele havia vacilado, mas não havia esquecido de quem estava em sua frente, ou o único que podia lhe ajudar. Provavelmente, Jesus estendeu a mão e o segurou, apanhando, nos braços de Jesus. Pedro escutou, a propriedade e a repreensão do homem de pequena fé. Por que duvidar? Mateus 14, 31. Porque Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas para revelar a seus discípulos sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante o seu ministério
ministério terreno, tinha como objetivo principal apontar para a pessoa como sendo o verdadeiro Filho de Deus enviado ao mundo, conforme, né, o prometido das Sagradas Escrituras. Consequentemente, o milagre em que Jesus andou sobre as águas também serviu para fortalecer a fé dos discípulos. Eles deveriam aprender que quando a fé está depositada em Cristo, o Filho de Deus, não há nada a temer. Mateus registra a reação dos discípulos em harmonia ao propósito principal desse milagre. Eles abordaram a Jesus dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mateus 14:33. Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou ser verdadeiramente Deus. Somente o Criador do universo poderia desafiar as leis naturais e andar por cima das águas. Quando caminhou sobre o mar da Galileia, Jesus não tomou conhecimento das leis da gravidade, da liquidez, né? Destinada, ou seja, do corpo ou de qualquer outras leis que desafiasse o seu milagre. Ele simplesmente saiu da terra firme e caminhando tranquilamente sobre as águas. Jesus demonstrou que as forças físicas são completamente submersas a ele. Em conexão com essa verdade, Jesus andando sobre as águas, ele mostrou ser ele próprio o cumprimento das Escrituras. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, ele lhe disse que seu nome é Eu Sou, Êxodo 3,14. Daí podemos entender o tamanho do significado que estava na saudação de Jesus ao dizer ao seu discípulo amedrontado: Eu sou, ou literalmente, eu sou. Não tenha medo. João 6,20. Foi o Deus triuno quem abriu o mar vermelho e livrou, ó Israel, os egípcios. Lá em Êxodo 14. Foi ele também quem abriu o rio Jordão para que seus servos pudessem passar. Jó certa vez respondeu que Deus é aquele que sozinho estende, né, o céu e anda sobre o alto mar. Jó 9,8. Então, quando Jesus andou sobre o mar, ele deixou claro quem realmente ele é. Por isso, foi legítima a adoração dos discípulos a ele. E eles estavam perplexos diante do verdadeiro Filho de Deus. Jesus anda sobre as águas e nós devemos confiar nele, queridos. O milagre em que Jesus andou sobre as águas nos ensina algumas importantes lições. Em primeiro lugar, com esse milagre, aprendemos a confiar no Senhor. Muitas das vezes nós estamos no meio de uma tempestade, remando contra o vento forte, contra as ondas, e uma sensação de abandono. Então, e esse abandono toma conta dos nossos corações, nossas emoções, mas o nosso Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Mesmo que às vezes as trevas da noite tentam nos impedir de vê-lo, ele continua com seus olhares sobre nós. Ele está acompanhando nossa embarcação do alto de um monte. No monte Sião celestial, ele está ao seu trono, de onde ele governa todo o universo. Hebreus 12, 22 a 23, Apocalipse 14, 1, 21 e 10. Em segundo lugar, esse milagre nos ensina que Deus age no tempo oportuno, de acordo com a sua vontade soberana. Os discípulos passaram horas remando contra o vento. Se fosse
de acordo com a vontade deles, certamente Jesus teria chegado antes. Mas há um tempo certo para todas as coisas e nada foge do seu propósito. Por mais que não compreendemos o fim, o último de todas as coisas, mas a glória é de Deus. Ele é o Senhor de toda a história. Em terceiro, até mesmo uma tempestade tem a sua finalidade no plano soberano de Deus. Os discípulos precisavam aprender uma lição. Eles precisavam ter fé fortalecida no Senhor. Existem lições que só podemos ser aprendidas em plenas tempestades. Porém, não importa se o vento forte, porventura, acaba nos levando para longe da margem. As águas do mar da vida não são um problema para ele. No momento certo, o nosso Redentor vem caminhando sobre as águas em nossa direção. O profeta Naum escreve que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum 1:3. Podemos destacar na certeza de que as mais altas ondas, aquelas que algumas vezes até cobrem o nosso barco, sempre estarão debaixo dos pés do nosso Deus. Jesus anda sobre as águas em nossa direção e nós devemos recebê-lo como um verdadeiro Filho de Deus.